Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, o nosso Cristo, nosso Redentor, nosso Cristo ressurreto. Nesta semana que se passou, no último domingo, estivemos lá na Igreja Pentecostal Filadélfia, fizemos lá uma palestra longa de 3 horas de duração. Eu gravei tudo em MP3. Estou buscando algum programa em que eu possa, assim, disponibilizar para todos que assistem no YouTube esta mensagem também convertida em formato MP4. E algo que o Senhor me tocou nessa semana, após a Páscoa, é de nós estarmos trabalhando aqui não só doutrinas e ensinamentos acerca da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mas como também acerca do Pentecoste, visto que nós vamos estar celebrando dentro do calendário judaico a importante festa do Pentecostes. Lembrando que a celebração do Pentecostes assim vem dar a ênfase ao recebimento da lei de Moisés, do Código Mosaico, do Decálogo, 50 dias após a Páscoa. Então, 50 dias após a Páscoa se celebrava o Pentecostes, celebração do recebimento da lei de Moisés, o Decálogo, tá? E hoje nós vamos estar falando acerca da ressurreição. Por gentileza, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, assim nos diz: alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro. Lucas 24, verso 24. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não viram. Então ele lhes disse: tolos, que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram. Acaso o Cristo não tinha de sofrer estas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. Disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? Fechemos os nossos olhos e invoquemos a presença do Espírito Santo. Ó Espírito Divino, louvado seja o teu nome, seja engrandecido. Nós te amamos, te adoramos, te veneramos, te engrandecemos. Faz arder o nosso coração pela entrega da tua palavra que nos motiva. Faz arder o nosso coração para que possamos dar liberdade ao teu Espírito cumprir, construir e assim edificar, Pai Santo, a nossa vida conforme o teu propósito. Te pedimos, ó Santo Espírito, nesta manhã, ilumina o nosso ser, ilumina o nosso caráter, Pai Santo, para nos parecermos contigo. Anda conosco, Senhor Jesus, e nos ensina a cada dia a tua palavra, as sagradas Escrituras, para não nos desviarmos dela, não irmos pelos caminhos errados. Aperta a nossa mão e caminha conosco, Pai Santo, e nos leve, Pai Santo, aonde o Senhor prometeu a sua bênção, que é na Nova Jerusalém, onde, Pai Santo, não haverá mais lua e nem sol,
Ó Senhor Jesus Cristo, caminha conosco, nos capacite a cada dia andarmos na Tua presença. Visita as nossas vidas, visita as nossas famílias, visita todos os ouvintes que se encontram aí no YouTube assistindo essa mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim nós glorificamos o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus e o Santo Espírito. Amém. É possível estarmos caminhando lado a lado com Cristo numa direção errada? É possível estarmos caminhando lado a lado com Cristo numa direção errada? O texto aqui de Lucas vem nos mostrar que sim. 2 discípulos que não compreenderam as Escrituras, não compreenderam o que estava ocorrendo, tiveram um entendimento, uma compreensão errada do que Cristo havia ensinado e desanimados e entristecidos estavam indo para uma direção errada, para distante do local onde haveria de ocorrer o cumprimento de uma promessa no dia de Pentecostes. Pois bem sabemos que 50 dias após a crucificação, na Páscoa, ocorreu no dia de Pentecostes o derramamento do poder do Espírito Santo sobre a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque há a necessidade de nós lançarmos alicerces muito importantes acerca da compreensão da primeira e da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. É muito importante frisarmos que na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo houve a necessidade de haver o pagamento do preço pelos nossos pecados. O resgate a ser pago foi muito alto, pois foi pago com expiação do Filho, do sangue do Filho do Deus Altíssimo que encarnou, assumindo forma humana, assumindo natureza humana. Entendemos que a natureza de Cristo, o Senhor Jesus Cristo, possui as duas naturezas juntas, fundidas. O Senhor Jesus foi plenamente Deus e plenamente homem. Só que quando o Senhor Jesus Cristo adquiriu uma natureza humana, seria impossível a carne humana comportar a plenitude da divindade. Por isso foi necessário cumprir Filipenses capítulo 2, a necessidade de esvaziar-se, de assumir forma humana, assumir condição de servo. Então o Senhor Jesus Cristo adquire natureza humana e em condições perfeitas de obediência, de abstenção do pecado, em condição humana pôde oferecer em fidelidade expiação pelos nossos pecados. Porque Ele foi uma espécie de substituto das nossas vidas pecadoras e arrependidas na cruz do Calvário. Todo aquele que arrependidamente aceitou o Senhor Jesus como Salvador, os seus pecados foram perdoados e nós já passamos, entre aspas, a ser súditos do Rei que morreu e se sacrificou por nós. Algo interessante a constatarmos que todas esses eventos na vida do Senhor Jesus Cristo estão, como eu disse na introdução deste culto e também na introdução da mensagem, estão correlacionadas com uma espécie de cronograma profético às festas judaicas. O Senhor Jesus Cristo foi crucificado numa Páscoa e ressuscitou numa festa de primícias. Então é muito importante entendermos que o sacrifício em condição humana foi uma espécie, o corpo humano do Senhor Jesus Cristo na cruz se tornou o incubador dos nossos pecados confessados, das maldições humanas, e ao domingo, no primeiro dia, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E assim compreendemos que primeiro Ele apaga os pecados na cruz do Calvário, paga o preço de sangue pelos pecados da humanidade, e no domingo Ele vence a morte. Ou seja, o diabo é destronado, o diabo foi derrotado, porque ele detinha o poder sobre a morte. Bastava tão somente o diabo levar o homem ao engodo do pecado, à prática do pecado, à reincidência nos pecados, a este dilema que nós seres humanos assim
transportamos em nossa natureza, que é a inclinação para pecar, basta o homem viver tão somente a sua vida como deve viver, assim, entregue às coisas dessa vida, ao materialismo, ao hedonismo, aos pecados, às dissoluções, o homem já estaria para sempre afastado de Deus, tanto nesta vida terrena, como também na eternidade, quando ele desse o seu último suspiro de vida e assim desfalecesse. Mas se o homem, nesse tempo que ele tem por vida aqui nessa terra, se ele olhar para Cristo, se por meio da sua audição ele ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, do ouvir da palavra de Deus, então somente ele aceitar a prova de amor que o Senhor Deus ofereceu por meio do Senhor Jesus Cristo, que foi oferecida na cruz do Calvário, lá no passado, pela fé, tão somente pela fé, acreditar que o Senhor Jesus Cristo foi sacrificado e que ele ressuscitou dentre os mortos, ele será salvo, se assim ele morrer. Se assim, quando ficar velho e der o seu último suspiro, ele será salvo da separação eterna, do juízo eterno, do juízo de condenação eterna, que será conflagrado sobre todos os pecadores que não tiveram Jesus Cristo como Senhor. Então é muito importante vermos que o Senhor, como eu disse, na Páscoa, através do seu sacrifício, ele vence os pecados, sendo incubador dos pecados, e no primeiro dia da semana, no domingo, 3 dias após, no terceiro dia após, ele ressuscita dentre os mortos, vencendo a morte. A morte foi derrotada. Assim como eu já expliquei aqui numa das outras mensagens, que o Senhor Jesus Cristo, ele recebeu na sua carne o veneno da serpente, o veneno da condenação da morte. E na sua morte, ele derrota a morte. No seu sacrifício, ele derrota a morte e assim ele traz o antídoto. Assim como a cura para picadas de cobras. Quando alguém é picado por uma cobra, assim se leva ali aquela pessoa ao hospital e lá já existem os antídotos. O antídoto está baseado em um boi ser picado por uma cobra, por uma serpente, e assim ser coletado o sangue deste boi, deste animal, que criou anticorpos, que criou mecanismos naturais de um boi para combater o veneno da cobra. E assim, com o sangue deste animal, é possível se produzir o antídoto contra o veneno da cobra. Bem assim, o Senhor Jesus Cristo, que também encontra a sua tipificação no servo fiel, num animal tão fiel que é o boi, puxando ali o arado, servindo fielmente na lavoura. Bem assim, o Senhor Jesus Cristo, como eu disse, o servo fiel, veio servir a humanidade e na sua carne ele recebe o veneno da serpente. E assim ele pode nos trazer o antídoto pelo seu sangue e através da fé. A crença no poder do seu sangue, a fé e a crença na sua ressurreição dentre os mortos. Então, o que seria a doutrina da ressurreição? A doutrina da ressurreição é aquela que vem dar ênfase, ela afirma verdadeiramente que o Senhor Jesus Cristo, ele tem poder para conceder um ato sobrenatural de reunir o corpo, a alma e o espírito que ficaram separados no momento em que houve o desfalecimento do corpo. Então, a doutrina da ressurreição, ela afirma, ela dá ênfase à verdade de que o Senhor Jesus Cristo tem poder para reunir o corpo, a alma e o espírito que foram separados no momento em que houve o desfalecimento do corpo. O Senhor Jesus Cristo afirmou, principalmente porque ele tinha o dom de revelação que era concedido pelo Espírito do Senhor Javé que estava sobre a sua vida, ele afirmou aos fariseus e às elites dominantes ali no templo que conspiravam contra a sua vida: destruam esse templo e o meu Pai o irá refazer em 3 dias.
Ou seja, o Senhor Jesus Cristo estava dando ênfase ao seu templo, o templo do seu corpo. E, entre aspas, também ao templo que seria destruído. Deus tem poder para destruir e construir um templo em questão de instantes. Mas é bem verdade que ele dava ênfase nessa circunstância à ressurreição do seu corpo, que seria assim restabelecido e ressuscitado ao terceiro dia após a sua crucificação. Louvado seja o Senhor Jesus, Ele tem poder. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E voltando propriamente ao texto de Mateus 24, nós vemos algo muito interessante, em que muitas vezes nós estamos caminhando com Cristo, assim como esses dois discípulos no caminho de Emaús, e muitas vezes não estamos entendendo, tendo uma compreensão na totalidade do que a palavra de Deus realmente quer dizer. Às vezes estamos confusos, ou às vezes estamos em dúvida, e muitas vezes a compreensão da língua, da gramática, nos traz dúvidas e incompreensões. Nós vemos que esses discípulos no caminho de Emaús, eles não estavam compreendendo o que o Senhor Jesus Cristo os ensinava. Assim como também os 11 que estavam agora muqueados, escondidos e temerosos, porque o Senhor Jesus já havia sido abatido, já havia sido morto, estava sepultado, e agora se desencadearia uma terrível perseguição contra os discípulos mais próximos e contra os 70, porque existiam mais discípulos que seguiam o Senhor Jesus Cristo. E vemos que tão logo o Senhor Jesus Cristo assim é sepultado, alguns em debandada começavam a fugir, e esses dois que estavam no caminho de Emaús conversavam. Eles saíam de Jerusalém, onde o Senhor Jesus Cristo foi morto, e caminhavam numa outra direção, a uma aldeia que estava praticamente, a um vilarejo que estava aproximadamente 11 quilômetros da cidade de Jerusalém. E esses 11 quilômetros, esta jornada, foram talvez a jornada mais importante que eles tiveram ao longo dos talvez 2 ou 3 anos que caminharam com o Senhor Jesus Cristo. Tiveram experiências com o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, talvez entre 3, 2 ou 1 ano e meio, esses discípulos andaram ali com Jesus, ouviram muitos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, viram com os próprios olhos pães sendo multiplicados, mortos sendo ressuscitados, enfermidades incuráveis sendo curadas pelo poder sobrenatural do Senhor Jesus Cristo. Mas agora que o Senhor Jesus estava morto, eles não estavam entendendo. Viram muitos sinais, começaram a acreditar que ele tinha poder para se estabelecer como rei, pois eles fazem uma afirmação aqui para o Senhor Jesus, né? Nós esperávamos que ele ia ser o Redentor de Israel. Esperávamos que ele já ia impor o reino naquela circunstância. Mas não atentaram que haveria antes de ser estabelecido o reino efetivamente, haveria uma necessidade, como eu afirmei na introdução dessa mensagem, a importância de primeiramente pagar o preço da expiação e remissão dos pecados. Então o Senhor Jesus Cristo afirmou que ele haveria de ser traído. Ele afirmou que haviam conspirações contra a vida dele. Ele afirmou, veja no capítulo 24, verso 7, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então veja que os anjos estão afirmando isso para as primeiras mulheres que constataram que o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado. Anjos resplandecentes, 2 anjos resplandecentes, com vestes resplandecentes, afirmaram algo para elas, pois elas procuravam aquele que vive num local onde se enterram os mortos, e ele reitera. Vocês se lembram daquilo que o Senhor Jesus afirmou, de que ele haveria de passar por uma conspiração, ser traído, ser entregue aos seus conspiradores, ser crucificado?
Vocês se lembram que ele disse que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar? Então, todos estavam confusos. Não poderiam entender como alguém que pode ressuscitar mortos, ressuscitou a Talita, né? Ressuscitou Lázaro, ele mesmo poderia deixar-se ser sequestrado, apanhar, ser desfigurado, ser assassinado, perfurado por lança, perfurado por pregos na cruz e morrer e ser sepultado. Para aquelas pessoas que andaram tão próximo, talvez isso seja incompreensível, porque não entenderam que esse era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque tantas mulheres quanto os discípulos não entenderam que havia uma necessidade do Senhor adquirir forma de Cordeiro Pascual, forma humana, e em sua forma humana receber os pecados primeiramente, receber as maldições na sua carne e matar o veneno da morte, da serpente na sua carne, como nos diz Isaías 53. Lá estava profetizado Isaías 53, que ele foi levado como ovelha muda ao abatedouro, derramou a sua alma da morte, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pois o seu castigo nos trouxe a paz. Ou seja, o castigo que o Senhor Jesus Cristo sofreu na sua carne, no seu corpo, com a sua morte, nos traz hoje a paz e a tranquilidade, pois o Senhor Jesus, quando assim o aceitamos, se tornou propiciação pelos nossos pecados, aplacou a ira de Deus com relação ao pecado, e nós estamos tranquilos, pacificados com Deus, porque a ira que Deus sentia para conosco com relação aos nossos pecados confessados foram apagadas e jogadas no mar do esquecimento, e agora estamos apaziguados, propiciados por Jesus Cristo, porque Ele é propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, o Senhor Jesus nos torna favoráveis a Deus e à eternidade pela aceitação do seu sacrifício. Então vemos que esses discípulos caminhavam ali no caminho de Emaús, e eles iam comentando os fatos. Com certeza eles se lembraram do primeiro contato com o Senhor Jesus Cristo, como o Espírito Santo ardeu em seus corações, confirmando por meio de sinais, por meio de ensinamentos. Eles começaram a contrastar e a comparar os mestres farisaicos com o Senhor Jesus Cristo, e viram: esse realmente é o Filho de Deus, esse é o Messias prometido às nossas vidas, ao povo de Israel, esse é o Rei. Mas de repente, quando ocorreu a morte do Senhor Jesus Cristo, eles começaram a entrar nos detalhes e assim se questionavam um ao outro, entristecidos. Note que esse tempo de experiência com o Senhor Jesus Cristo levou-os a ficar extremamente entristecidos. Veja no versículo 17. Então ele lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. Note que eles estavam extremamente abatidos. A separação das pessoas que amamos muito realmente é muito forte, em especial o Senhor Jesus Cristo. Imagine como muitas mulheres, muitos homens, os discípulos em especial, estavam abatidos. Então eles estavam extremamente entristecidos. E a tristeza, por ser algo muito pesado, muitas vezes nos tira o foco. E nesse momento de tristeza que passamos muitas vezes por perca de um ente querido, pode nos levar a andarmos numa direção errada. Pode nos levar a tomar atitudes erradas. Muitas pessoas às vezes conseguem reflexão, né? Fazem uma reflexão, buscam um novo discernimento para a vida, uma nova compreensão da vida, fazem uma releitura de suas escolhas, pensam assim: poxa, aquele meu ente querido morreu por causa dos meus pecados, das minhas falhas, de todo o mal que eu busquei para dentro de casa, trouxe para dentro de casa. Algumas pessoas conseguem mudar para o caminho certo, mas outras não, vão por um caminho errado.
né, se esquecem das promessas porque colocam o sentimento da perda, o sentimento da dor maior do que as palavras, as promessas do Senhor Jesus Cristo. Colocam aquela perda de tal forma em seus corações que passam a desacreditar que Deus pode ressuscitar dentre os mortos e pode ressuscitar a esperança e podem trazer a vida, trazer a existência, abrir uma porta, trazer uma solução que venha demonstrar que aquele problema é só um detalhe no processo daquilo que Deus quer realizar em nossas vidas. Então, os dois discípulos no caminho de Emaús perderam a esperança, ficaram desregulados, desfocados e abatidos, iam pelo caminho perplexos, caminhando. E aqui nós vemos o amor de Deus. Esses discípulos andaram com Cristo, serviram a Cristo quando ali em seu ministério terreno que durou 3 anos, assim eles o serviram. E o Senhor Jesus Cristo aqui expressa todo o amor dele, porque o Senhor Jesus ressuscita dentre os mortos e vai ao encontro daqueles que estavam na direção errada. É por isso que eu fiz a afirmação. Seria possível nós estarmos em caminhos errados, caminhando lado a lado com Cristo? Muitas vezes nós estamos no caminho errado e o Senhor Jesus Cristo vem com todo o seu amor, com toda a sua mansidão. Ele vem ao nosso encontro com o intuito de nos salvar, de nos fazer compreender que certas fases difíceis que passamos, certos problemas e aflições, eles fazem parte de algo muito maior que Deus quer construir no nosso caráter. Naquele momento de dor e de aflição, essa experiência de perda de um ente querido, essa situação de desilusão, de amargura, ela vai construir um degrau muito grande, um degrau elevado na escala espiritual da nossa vida. Ela vai construir algo muito intenso para algo maior que Deus quer fazer na nossa vida, para algo muito de certa forma, construtivo em nossa vida, ao ponto de compreendermos que o projeto de Deus é maior. O que Deus tem a nos oferecer é maior. Então, houve uma necessidade do Senhor Jesus Cristo caminhar com eles e lhes ensinar as Escrituras. Desde Gênesis, passando pelos profetas, desde Moisés, ele começou a explicar com certeza ali em Gênesis 12, Gênesis 15, passando ali por Moisés, o chamado de Moisés, mostrando talvez alguns preceitos fundamentais da lei cerimonial, passando por Joel, talvez passando por Daniel, em especial Isaías, que é um grande profeta messiânico. E quanto mais Jesus Cristo falava das Escrituras, mais o coração deles fervia. E aí eles puderam ser preenchidos por estas palavras. Como a palavra é verdadeiro alimento, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que vem da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Naquele momento específico era tudo isso. E ao ponto em que o Senhor Jesus Cristo falava, aquela palavra ia construindo novamente neles algo muito interessante, mas eles ainda não creram. Porque em nenhum momento, desses 11 quilômetros assim percorridos, eles pensaram: quer saber de uma coisa? Nós já ouvimos aí, as mulheres foram ao nosso encontro de manhã dizendo que ele ressuscitou. Pois 3 mulheres, aí 3 agrupamentos de mulheres, né? Nós vemos que Maria Madalena, no versículo 24:10, Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que também estavam com elas. Várias mulheres já tinham visto o Senhor Jesus Cristo, eles ouviram que o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado, mas eles não deram crédito à palavra de mulher. Olha a discriminação, né? Quão terrível é, né? Note que eles ouviram falar que Jesus tinha ressuscitado, mas eles agiram com resistência, com certeza julgando as mulheres pela condição que elas exerciam naquela época. Havia um certo desprezo à palavra de mulheres. Mas veja que é algo maravilhoso, né? Lá no Gênesis, Deus promete a salvação por meio
da semente da mulher, do filho da mulher. Deus faz promessas grandiosas às mulheres, né? Note que a primeira missionária após a ressurreição foi Maria Madalena. E as mulheres que saíram com muita velocidade a propagarem que o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado. Também haviam recebido o poder do Espírito Santo em Pentecostes, mas já estavam como testemunhas de Jesus, testemunhas da ressurreição. Estou com vontade de fazer um monte de piadinha aqui de mulher, mas eu vou me controlar, né? Mulheres falam demais, né? Menina é tudo igual, sempre fala bastante, né? Então Jesus escolheu as pessoas certas, né, para estarem divulgando que ele havia ressuscitado dentre os mortos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Escolheu estas mulheres para assim confirmarem e disseminarem que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Então, eles ouviram isso. Eles também ouviram que alguns apóstolos, como Pedro, havia visto o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, mas mesmo assim resistiram no coração e caminharam 11 quilômetros sem retrocederem. Quantos metros nós poderíamos andar, muitas vezes? Há quanto tempo, ou melhor dizendo, poderíamos caminhar resistindo à palavra de Deus? E a questão do tempo é um negócio complicado, porque muitas pessoas têm orado por nós, muitas pessoas têm intercedido, e nós vamos resistindo à obra do Espírito Santo, como os fariseus resistiram. Lá em Isaías 61, nós vemos que as características do Messias seria dar liberdade aos cativos, dar visão aos cegos, dar visão aos cegos, libertar de toda opressão do mal. E o que nós vemos no ministério do Senhor Jesus? Mortos sendo ressuscitados, pessoas endemoniadas sendo libertas, demônios sendo sujeitados à autoridade do Filho do Deus Altíssimo, cegos voltando a enxergar. Mas durante os 3 anos de ministério terreno, que foi um tempo bem grande, houve resistência da maioria da casta dos sacerdotes. Vemos que Nicodemos, José de Arimateia, talvez Gamaliel, não resistiram à obra do Espírito Santo e cederam, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Gamaliel um tanto suspeito, mas veja como estes homens resistiram, a maioria dos homens resistiram. O apóstolo Paulo não resistiu. Quando intensificava a sua perseguição contra a igreja de Cristo, no caminho de Damasco ele cai por terra. Teve que ficar cego, para só cego poder enxergar que Jesus Cristo era o Senhor.